Na Bíblia tem uma série de textos, né, inclusive quando você vai ver no Novo Testamento, no Antigo Testamento, que Deus tem toda uma preocupação com o corpo, né, do indivíduo, porque o ser ele é basicamente indivisível, né? Você até pode pensar nele em partes, né, essa questão de corpo, alma e espírito, que tem diz lá no livro de Tessalonicenses, né? Ele meio que abordando ali o aspecto mental, o aspecto físico, né, a questão espiritual da pessoa. Só que assim, Deus ele tem uma certa preocupação com o corpo, né? Tanto que é falado claramente, né, em 1 Coríntios 3 e 6 também, sobre essa questão do corpo ser o templo do Espírito Santo. Então o próprio Deus, através do seu representante, ele vem e habita o corpo individual da pessoa. E, obviamente, esse corpo precisa estar em certas condições para que ele habite. É muito similar à questão do santuário. Entende? Da mesma forma que tu tinha ali alguns compartimentos do santuário antigo, o corpo humano é como se fosse a mesma coisa também, porque é o templo de Deus. Então tu tem o lugar santo e o lugar santíssimo, né? Falando acerca dessa questão mais física, né, que envolve essa parte das emoções, mas ao mesmo tempo é o centro ali, que é a questão mental. Então, assim, existe uma série de textos bíblicos que ele vai falar de saúde, e as pessoas geralmente elas não vão descobrir muita coisa, né, a respeito disso, porque geralmente o foco, quando se fala acerca de Bíblia, de saúde, o foco é simplesmente essa questão de dízimo, de oferta, assim, elementos materiais, só que o corpo não é dado assim muito valor, entende? Isso quando você analisa assim uma boa parte, né, inclusive dos movimentos religiosos. E aí é importante estar simplesmente vendo alguma questão dessa de saúde que já estava revelado ali. Entende? Então, assim, é muito importante estar entendendo esses pontos, porque o corpo, além dele representar tudo isso, inclusive quando se lê Romanos 12, a partir do versículo 1 e 2, né, ele fala lá: rogo-vos, pois, irmãos, né, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele não dissocia o aspecto racional do tipo de apresentação do corpo como um sacrifício vivo. E obviamente, assim, trazendo essa linguagem do santuário do Antigo Testamento, todo tipo de sacrifício deveria ser sem mancha e sem mácula. Entende? Então, assim, se busca uma certa perfeição no corpo. Então, assim, é o desenvolvimento da santidade, né, no temor de Deus, mas que envolve também o cuidado que se deve ter com o corpo. Outra questão também, né, 1 Coríntios 10:31, que ele fala que quer comais, quer bebais, não façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E aí, assim, a Bíblia ela tem uma série de especificações sobre essa questão de saúde, e aí é importante justamente estar vendo isso. Dentro da Bíblia existem várias leis, né, inclusive leis civis, leis assim que tem que ver com o Estado, né, de Israel ali, pelo menos a teocracia que ele tinha no Antigo Testamento. E havia leis também no tocante ao que comer, ao que deixar de comer. Entende? Isso daí vai fazer total diferença no tipo de corpo ali que a pessoa desenvolve. Então, assim, é até interessante estar vendo, porque é o seguinte, você vai lá em Gênesis, por exemplo, Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 29. Gênesis 1, 29. Simplesmente ali naquele texto é dado o tipo de dieta que o ser humano deveria ter. Simplesmente é dado o tipo de dieta que o ser humano deveria ter. Né? Inclusive, a primeira preocupação de Deus com o homem foi essa. E diz assim: disse Deus, eu tenho-vos dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, seja usar para mantimento. Quer dizer, antes do pecado, da queda, qualquer alimentação original deveria ser, obviamente, de ervas que deem semente, e árvores em que há fruto que dê semente. Então não é assim questão só de ser vegetariano em si. É um tipo de alimentação onde se come ervas que deem semente, incluindo essas plantas que dão semente, e também as árvores que há fruto que também dê semente. Então não era qualquer tipo de fruto também. Essa daí era a alimentação original. Né? Então, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que há fruto que dê semente, você vos dá para mantimento. E aí é curioso porque no verso 30 diz: a todo animal da terra, a todas as aves do céu e todo réptil da terra em que há alma vivente, né? Toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. Então, os animais totalmente herbívoros, né? Erva verde. Obviamente, assim, dentro de uma realidade onde não há morte, né? Todos os seres eles têm que buscar o que já nesta existência, de certa forma, treinar o paladar para, né, uma realidade em que não haverá morte. Portanto, essa questão da carne aí é cogitado já abandonar, porque é uma distorção que vem a partir dos erros, né, de Adão e Eva, e essa questão do pecado.
depois ali da desobediência de Adão e Eva, e as maldições que foram feitas, né, que envolve essa questão do trabalho, ali pro homem, né, do suor do teu rosto comerá o teu pão, né, e a questão da gravidez e também da mulher ser submissa e ter o desejo pro marido dela. Entende? Que é uma outra questão também que é completamente questionada atualmente e já viu os problemas, né? Então é interessante essa questão de negação de maldição, né, que simplesmente atualmente se tenta fazer a todo custo. E aí é importante voltar essa questão então da alimentação, né? Então, ervas que deem semente e frutas, né, que vem aí de árvores, né? Então, árvores em que há fruto que dê semente, né? E aí simplesmente se contrasta, né? Quanto é que o ser humano vivia em número de dias, né, naquele período, assim? Viviam bastante, né? Inclusive, está escrito lá em Gênesis capítulo 5, né, a partir do versículo 5, essa questão da idade. Isso aqui mesmo, o ser humano caindo, né, Gênesis 5:5, vai mostrar que a vida era bastante longa, porque, né, se seguia justamente esses elementos e a Terra não estava tão corrompida, né, a tal ponto de forçar os seres humanos a viverem de certo modo. Mesmo porque alguns até que estudam essa questão de arqueologia bíblica se fala que provavelmente a pressão atmosférica era maior, né, na Terra daquele período, né, antes do dilúvio, e havia também muito mais oxigênio, assim, oferta de oxigênio, ou coisas do tipo, né, tanto que as árvores cresciam mais e os seres humanos eram maiores e muito mais fortes. Entende? Pelo menos é o que se fala. E daria para entender isso também a partir do relato. Então fala ali que depois que Adão gerou Sete, e 800 anos gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Adão 930 anos e morreu. Então o homem original vivendo quase 1000 anos. E o homem que mais viveu na Bíblia foi um indivíduo chamado Matusalém, que viveu 969 anos. Entende? Então, assim, Adão viveu 930, aí depois ele viveu 7, 105 anos, gerou Enos, viveu 7, depois que gerou Enos, 807 anos, gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de 7, 912 anos. Já caiu um pouquinho aqui, ó. E morreu. E viveu Enos 900 anos, gerou Cainã, e viveu Enos depois que gerou Cainã. 815 anos, gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. Caiu mais ainda agora. Viveu Cainã 700 anos, gerou Malael. Viveu Cainã depois que gerou Malael, 840 anos, gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Cainã 910 anos. No caso, vai variando um pouquinho, mas a média mantendo ali. Que era 912 anos, mais ou menos. Entende? E aí foram gerando ali, né, filhos e filhas e tal. E aí diz no versículo 22, né? E andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e já não apareceu mais, porque Deus o tomara para si. E viveu Matusalém 187 anos, gerou Lameque. Viveu Matusalém depois que gerou Lameque 782 anos. E gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu, né? Então, o homem que mais viveu na Bíblia. Então, assim, e tudo por quê? Porque seguiam também, né, essas leis que envolvem a forma de alimentação, não só a alimentação, mas estilo de vida, o que pensar. Então, toda uma questão de longevidade ali que envolve, obviamente, essas questões de saúde, entende? Então, assim, o tempo de vida do homem, tendo um plano original de Deus, é extremamente longevo. O que acontece é o seguinte, depois que os seres humanos começam ali, a partir de Gênesis 5 já, a se envolver cada vez mais com o pecado, essa questão de corromper tanto os sentimentos, os pensamentos, né, do coração, e toda essa questão de desobediência, inclusive já se alimentando com alimentos carnes, né, já naquele período, o que acontece não é que simplesmente eles vão perdendo longevidade, não, a questão é que, pela desobediência, eles próprios abreviam a vida, entendeu? Então, pelo próprio erro deles, inclusive, Deus acabou liberando depois a carne para se alimentar exatamente por isso. Porque aí o ser humano ia se degradar tanto que seus dias de vida seriam abreviados. Inclusive lá no Salmo 90, se for ver, lá diz que o máximo do homem é 70, 80 anos, o que passa disso é câncer e enfado. Então, porque o ser humano agora está numa condição que ele mesmo procurou, né, de simplesmente abreviar sua vida o limite do possível. Entendeu? O ser humano só dura muito tempo atualmente, né? E se pensa em termos de 70, 80 anos, porque o corpo que foi desenvolvido por Deus lá no original, né, era muito, mas muito, muito, muito forte, porque senão a raça já teria sido totalmente extinta, dado os hábitos alimentares, essa questão que eu
falta de sono, um monte de remédio, alimentos que foram desenvolvidos à base de veneno, que atualmente são comercializados, toda uma indústria que que fabrica esses alimentos, muita química, entendeu? Uma série de coisas que vão sendo criadas depois, né, nesse sentido de facilitar, de armazenar, de conservar alimentos. E aí, simplesmente, o ser humano vai estar ingerindo tudo isso, né? Inclusive, era plano do demônio fazer isso, né? Transformar as bênçãos de Deus em venenos, para simplesmente acabar e corromper com o ser humano mais ainda. Então tem toda uma questão ali de desobediência que vai fazer com que o patamar de vida do ser humano vai caindo, entendeu? E hoje em dia, dietas estranhas, né, que vêm sendo promovidas, que estão totalmente fora do plano original de Deus, que era essa questão, né, das ervas, né? E aí é curioso porque depois que o homem peca, lá em Gênesis 3, né, ele vai mudar alguns detalhes da alimentação. Gênesis capítulo 3. No versículo 18, né, fala o seguinte, acerca da maldição, né, espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo. Então ele incluiu aqui essa questão dessas plantas aí que servem de remédio. Entende? Não necessariamente vai ser uma planta para alimentação em si, mas que vai auxiliar na cura de doenças, prevenção de doenças, porque agora é uma realidade de morte. Então o ser humano viria a adoecer. Entende? Então a erva do campo ela serviria basicamente com essas propriedades já para tentar evitar ou prevenir, né, tipos de doenças. Entendeu? Então essas plantas medicinais, que geralmente são proibidas, né, por órgãos de vigilância sanitária, elas servem e foram dadas para isso. Entende? Para simplesmente curar doenças ou prevenir essas questões. Então, depois do pecado, o homem já não era mais necessariamente obrigado só a comer essa questão das ervas que deem semente e árvores, né, que deem fruto, que dê semente. Né, essa questão simplesmente de ser frugívoro, tá se alimentando de frutas e tal. Mas simplesmente a questão agora de mudar a alimentação, agora incluindo a erva do campo. Então, basicamente, é o que vai estar acontecendo aí, de acordo com o livro de Gênesis. E aí o que acontece? O dilúvio ocorre, tudo é destruído, e aí Deus ele permite o uso da carne, não só assim, em termos de sacrifício, mas também para consumo humano, depois que acaba o dilúvio, né, que Noé e sua família saem da arca ali. E aí era necessário sacrificar os animais, né? Lembrando que Noé mandou, assim, Deus, né, mandou 7 pares de animais limpos e um par de animal impuro para a arca. Então, assim, eles não poderiam comer animais imundos, tá? De acordo com a lei levítica já desde aquele tempo. Né? Mesmo porque era um conhecimento que o próprio Deus já tinha meio que pré-fixado ali, entendeu? Não tinha nada escrito ainda, mas o conhecimento já era pré-fixado dessa distinção entre animais limpos e impuros. Então, por questão de quantidade, o homem não poderia se alimentar de animais impuros. Porque era só um par, senão finalizaria a espécie, estaria extinta. Entende? A questão é simplesmente eles pegarem dos animais limpos, né? Que foram levados 7 pares, porque alguns serviriam para alimento, ou sacrifício, entende? Então é interessante estar vendo isso, e lá em Gênesis, capítulo 9, no versículo 3 e 4, é especificada essa questão. Gênesis 9, 3 e 4. Lá fala assim: tudo quanto se move que é vivente será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requerirei o vosso sangue. O sangue das vossas vidas da mão de todo animal requerirei, como também da mão de todo homem, da mão do irmão, cada um requerirei a vida do homem. Então aqui ele especifica o seguinte, ó, vocês vão ter que se alimentar, tudo que se move. Só que esse tudo que se move aí não significa que eles vão comer gente, comer gato, comer cachorro, comer coisas contra a lei levítica, até ser humano, né? Então, o que acontecia é simplesmente que é tudo que se move dentro dos animais limpos se usar para mantimento. Porque tem que trazer, obviamente, esse aspecto da espécie. Foi um par de animais impuros. Entende? Então, assim, tudo que se move se usar para mantimento. Entendeu? Então, assim, basicamente era o que foi dito. E é falado isso claramente no capítulo 7, no verso 2. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Então foi um par de animais impuros para dentro da arca e 7 pares, né, de animais limpos. Então, muito claro isso. Né, e aí tem como entender lá aquele texto, então, portanto, de tudo que se move, né, você usar para mantimento. É muito simples. Entende? Então, assim, a questão
É simplesmente que Deus permitiu agora o uso da carne. Só que o ser humano gostou, né? E aí ficou consumindo e tal. Mas o ideal não era esse. Entende? Então, assim, a carne ela foi permitida após o pecado. E da mesma forma, ela tem que ser abandonada agora, nesse período. Assim, as pessoas têm que pensar, né, a respeito. E também fazer toda uma programação assim, no sentido de estar mudando esse tipo de alimentação. E já se preparando, né, não só assim, em termos psicológicos, mas essa questão do paladar também para a vida imortal, né, para a volta de Cristo, para esses elementos, né, que simplesmente vão tá vindo por ocasião do fim do mundo. Então, assim, um preparo não só espiritual, mas também físico, porque uma pessoa que será transladada viva, ela precisa ter toda essa adaptação já feita por aqui, para simplesmente não chegar lá e meio que não conseguir se adaptar, porque não é servido o pratinho de carne, não tem picanha, não tem político oferecendo picanha, não tem esses pratos, né, que são feitos aí à base de sofrimento animal, entendeu? Mesmo porque os animais eles terão a vida eterna também, então não tem lógica numa realidade onde não há morte estar consumindo cadáveres de animais mortos, né? A questão é simplesmente o nível que a pessoa vai estar preparada ou não. E assim, dificilmente se vê isso falado nas igrejas. Os caras não estão nem aí com essa parte. Mesmo que o indivíduo vá para o céu, né, não significa dizer que ele vai se adaptar lá. Mesmo porque o tipo de dieta de alimentação é totalmente diferente. O que foi servido para Israel no deserto? Foi servido o maná. Depois de um tempo eles começaram a odiar, mesmo tendo dizendo o gosto que aquele pão, o pão dos anjos, tem o gosto parece semente de coentro, mas tem um gosto como de bolos de mel, né? Um negócio assim, e os caras enjoaram. Entende? Então, por quê? Porque o paladar deles estava totalmente corrompido e pervertido. E Deus tentou tirar eles do Egito, tentou mudar a alimentação deles, e o que aconteceu? Né? Só ler lá Números 11, Números 12, 13, né? Que queria até matar Moisés, né? Porque estava impedindo eles de obterem carne, né? Quem nos dará carne a comer? E tal, e ele falou, não, vocês não vão comer nem um mês, nem 2 meses, né? Vocês vão comer até vomitar, até sair pelo nariz. Entendeu? Porque o nível de rebeldia, né, nessa parte da alimentação iria gerar rebeldia nas outras partes, né, da vida das pessoas. Elas não cumpririam o ideal de Deus. Aí quando ele viu que não ia dar certo, beleza, então vamos dar o que eles querem. E aí, por causa da cobilância deles, naquele dia lá, várias pessoas morreram, estando a carne entre os dentes ainda, porque eram uns totais animais, né, digamos assim, né, a ponto do povo cair matando, né, em cima das codornizes lá, dos animais que foram trazidos, que Deus permitiu, né, e não foi nem Deus que matou, né, pelo menos diz lá que o Senhor enviou uma praga, né, parecendo que Deus que foi lá, não, eles comeram e morreram por causa da sua própria da sua própria lida com a circunstância que foi apresentada ali a eles, entendeu? Então, assim, nem precisou uma praga ou alguma coisa desse sentido. Eles mesmos, pela própria disposição deles, aqui causaram aquelas doenças lá e morreram. Então, assim, tudo isso acontece com um sinal do quê? De rebeldia. Então, a pessoa que pretende, de fato, ser um candidato à vida imortal teria que também buscar mudar essa questão do paladar, que é muito importante. E para isso existem outras leis também na Bíblia que são dadas. Então, assim, é a busca justamente por ser, pelo menos na dieta original, ser vegetariano, deixar esses alimentos carnes, até porque os animais têm multiplicado suas próprias doenças, vários tipos de doenças que vêm através dos animais, a forma que eles são cuidados, são tratados e são mortos é totalmente diferente, nesse sentido assim, bíblico. Até os judeus compram algum tipo de carne diferenciada, porque não tem como confiar até mesmo nos métodos que usam para matar esses animais, e muito menos a procedência deles. Entende? Porque, inclusive, tem uma carne específica lá que eles compram, que é o tal de kosher, um negócio assim, que é meio que como uma massa ali onde se tirou praticamente todo o sangue, né? Inclusive tem esse aspecto. A carne com a sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. Não é questão de transfusão de sangue, que nem diz o testemunho de Jeová. A questão é simplesmente tu comer o sangue do animal, tu se alimentar ali do blood, né? Do fluido, do sangue. Entendeu? É meio que nem os vampiros fazem, né? De ingerir a coisa. Então, assim, né, isso daí é proibido, né, de acordo com o que está escrito na Bíblia. Entendeu? Até nesses rituais satânicos aí as pessoas, de certa forma, quebram esse tipo de orientação, né, simplesmente para fazer frente à vontade de Deus de não estar profanando a vida da carne, que é o sangue. Então, assim, é muito interessante, né, tá vendo essas questões, mas aí as pessoas têm que entender, né? Existem animais limpos, existem animais impuros, o ideal de Deus é o que? É voltar ao vegetarianismo, entende? O uso, de fato, daquilo que foi dado, né, anteriormente, a volta simplesmente por questão de adaptação à vida celestial, que lá não vai ser oferecido banquete com carne.
entendeu? E fora também que, dentro dessa questão, né, de comer, de comida e bebida, se fala dentro do princípio da temperança, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Então, o que isso significa? Simplesmente, dentro das coisas que são permitidas, né, para alimentação, é necessário ter uma moderação completa dentro daquilo que é bom. Entende? Porque o que é bom em excesso, mesmo assim, causa algum tipo de problema. Então é importante estar justamente vendo isso. Então Deus permitiu a carne, como Israel não quis ficar se alimentando de maná, né, que era o pão dos anjos, etc. O que Deus fez? Legislou. Colocou ali animais que poderiam se comer e animais que não era para comer. Tá tudo em Levítico 11. E ali fica bem claro. A questão do comer carne de porco, comer esses animais, né, gato, cachorro, aves impuras, né, como por exemplo abutre, urubu. Lá tem as classificações de aves que são proibidas de comer, entendeu? Então, assim, deveria se dar uma lida lá para simplesmente ver. Em Levítico 11, é muito claro esse aspecto aí. Que aí fica muito mais fácil, né? No caso aí do porco, ó, vai estar no versículo 7, né? Também o porco, porque tem unhas fendidas e a fenda das unhas se divide em duas, mas não rumina, né? Isso será imundo, né? Então, o animal deveria ter o casco dividido em dois e ruminar. Só que o porco, ele tem o casco, né? Mas ele não rumina, então é imundo, não serve para alimentação. A pessoa vai estar comendo carne, mas um monte de agentes, micro-organismos ali que vão causar problema uma hora. E aí nem adianta fazer oração depois pedindo para Deus livrar, se ele mesmo já deu a orientação aqui, entendeu? Então é complicado, mas a pessoa tem que entender e seguir as orientações dadas. Então, assim, uma vez que o ideal é a questão do vegetarianismo, se pensa nessa parte também da própria dieta. Mas aí depois talvez em outro momento se fale mais a respeito. Então, assim, Deus permitiu a carne, legislou ali em cima. As carnes permitidas por Deus, né, são muito bem colocadas ali, né, no versículo 2 até o 12 do capítulo 11. E assim, não consumir carnes imundas e muito menos os derivados delas, porque simplesmente os derivados já vêm a partir desse tipo de carne. No caso do porco aí, bacon, presunto, salame, até essas comidas duvidosas, tipo salsicha, essas coisas, né? Simplesmente muitas vezes colocam um derivado ali de animal imundo e empurram, né, para os clientes comprarem. Né? Ou então jogam um animal impuro inteiro, né? Que nem eu já vi o vídeo aí na internet dos caras jogando cavalo dentro da máquina lá e beleza, com casco e tudo, né? E depois só dá os caras comprando.